A gente ouve o tempo todo falar de deputados, de senadores, do Congresso, mas espera aí, como é que essa engrenagem toda funciona de verdade? Quem manda no quê, afinal? Olha, é um sistema bem complexo, mas é fascinante. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, como ele foi montado. Bora lá? Então, para começar, já vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? Afinal, quem é que realmente faz as leis no Brasil? Porque se a resposta fosse simples, a gente nem precisava estar aqui conversando sobre isso. A verdade é que esse poder, ele é dividido. Pois é, e é bem aqui que a história começa a ficar interessante. A resposta, na verdade, tem duas partes. É que o nosso sistema legislativo é tipo uma moeda com duas faces, sabe? Para a gente conseguir entender o todo, a gente precisa olhar para cada um desses lados, um de cada vez. Ok, a instituição que abriga essas duas faces é o famoso Congresso Nacional. Ele é basicamente o coração do poder legislativo federal aqui no Brasil. Existe um termo técnico para isso, que é sistema bicameral. O nome pode até assustar um pouco, parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Olha só, bi quer dizer dois, e cameral vem de câmara. Pronto, duas casas legislativas. E no nosso caso, quais são elas? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Agora, atenção para um detalhe que é crucial para entender tudo. Apesar do Congresso ser uma instituição só, na prática, ele funciona como se fossem três. É isso mesmo. Algumas coisas são decididas só pela Câmara, outras exclusivamente pelo Senado, e a grande maioria das coisas, bom, aí é pelos dois juntos, em sessões do Congresso. Então, é uma instituição que, na verdade, funciona como três. Então vamos lá, vamos mergulhar na primeira casa, a Câmara dos Deputados. Se a gente quer ter uma ideia do que a maioria da população brasileira está pensando, é para lá que a gente tem que olhar. Então, os deputados federais, eles são eleitos para representar o povo, nós. O mandato deles dura 4 anos, que é um período que a gente chama de legislatura. E para se candidatar, a pessoa precisa ter no mínimo 21 anos de idade. A eleição, por sua vez, segue o sistema que a gente chama de proporcional. Mas o que significa esse tal de sistema proporcional? É bem direto ao ponto, na verdade. Estados com mais gente elegem mais deputados. Estados com menos gente, claro, elegem menos. A ideia central é que a Câmara dos Deputados seja de fato um espelho da distribuição da nossa população pelo país. Só que tem um porém, existem limites. Para garantir que todos os estados, mesmo os menores, tenham voz e também para evitar que um único estado gigante domine o debate todo, a regra é clara. Nenhum estado pode ter menos de 8 deputados, nem mais de 70. É por isso que a gente vê essa variação enorme de representação. Certo, agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado da história. O Senado Federal. Ele opera com uma lógica, olha, completamente diferente. A conversa aqui é outra mesmo. É que os senadores não representam as pessoas diretamente. Eles representam as unidades da federação, ou seja, os estados e o Distrito Federal. E aí, claro, as regras mudam todas. O mandato é o dobro do de um deputado, são 8 anos. A idade mínima também sobe, vai para 35. E a eleição é majoritária. O que isso quer dizer? Simples. Quem tiver mais votos, leva a vaga. Ponto final. E aqui está talvez a maior de todas as diferenças. É o grande ponto de virada do sistema todo. No Senado, a representação é igualitária. Não importa o tamanho da população, não importa o tamanho da economia do estado, nada disso. Todos os estados, sem nenhuma exceção, têm direito a exatamente 3 senadores. Então, o ponto crucial é exatamente esse. É um contraste perfeito, percebe? De um lado, a Câmara, que é a voz do povo, de forma proporcional. Do outro, o Senado, que é a voz dos estados, de forma igualitária. Essa tabela aqui resume tudo isso de forma bem clara. É basicamente o DNA do nosso poder legislativo. Ok, então a gente já conhece os jogadores, certo? Câmara e Senado. Mas como é que funciona o jogo? Como é que eles dividem as tarefas no dia a dia? Porque, pode acreditar, eles não fazem as mesmas coisas o tempo todo, não. Para a gente entender bem essa divisão de tarefas, nada melhor do que um exemplo de alto impacto. Vamos imaginar um processo de impeachment de um presidente da República. Como é que uma coisa dessa se desenrola na prática? Olha só, é um processo que tem 2 fases muito bem definidas e cada uma das casas tem um papel exclusivo que só ela pode fazer. Primeiro passo. É a Câmara dos Deputados que decide se a acusação é séria o suficiente para sequer abrir o processo. Só eles podem dar essa autorização inicial. Se a Câmara der o sinal verde, aí sim a bola passa para o Senado.
e o Senado assume o papel de um tribunal, que vai conduzir o julgamento e dar a palavra final. Vamos pegar outro exemplo fundamental. A escolha de um ministro para o Supremo Tribunal Federal, o STF, uma das posições mais poderosas da República. Como é que essa pessoa chega lá? Nesse caso aqui, o poder de decisão está todo concentrado no Senado. Funciona assim: o presidente da República indica um nome, mas essa indicação sozinha não vale nada se não for aprovada pelos senadores. E isso acontece depois de uma sabatina bem rigorosa. E esse poder de filtro, de dar o ok final que o Senado tem, se aplica a vários outros cargos-chave do governo. Esse guia rápido aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Vamos lá. Para criar leis comuns, aquelas que afetam o nosso dia a dia, precisa do trabalho conjunto das duas casas, Câmara e Senado, e no final da sanção do presidente. Já para fiscalizar o governo, o Congresso atua junto, mas de forma independente do Executivo. E naquelas funções que são exclusivas, como a gente viu no caso do impeachment, aí cada casa age por conta própria, usando um documento específico chamado resolução. Bem, chegando até aqui, a pergunta que fica no ar é: mas por que essa complexidade toda? Por que não ter uma casa só e pronto? Um sistema mais simples? Qual é a lógica por trás dessa divisão toda? A resposta para isso tudo está em uma única palavra: equilíbrio. O sistema foi todo desenhado para funcionar como uma balança. Pensa assim: de um lado da balança, a Câmara dos Deputados coloca o peso da vontade da maioria da população. E do outro lado, o Senado entra com o peso dos interesses de cada um dos estados, não importa se é grande ou pequeno. E na prática, o que acontece? O resultado é que isso força uma negociação constante. Para qualquer lei mais importante ser aprovada, ela precisa de 2 sims: o sim dos representantes do povo lá na Câmara e o sim dos representantes dos estados no Senado. Isso funciona quase como um freio de mão, sabe? Impede decisões muito apressadas e evita que o poder fique concentrado demais num lugar só. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A teoria é linda, né? Um mecanismo engenhoso de freios e contrapesos, tudo para gerar equilíbrio e moderação. Mas a grande questão, aquela que alimenta o debate político de verdade todos os dias, é: na prática, no calor do jogo político, essa balança, ela funciona exatamente como foi planejada? Bom, fica aí a pergunta para a gente pensar.